Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. O reino de Deus. Deus reina. Deus pode tomar conta de todos nós. Esta foi a mensagem mais importante de Jesus. Ele pregava o reino e fazia milagres, sinais do reino de Deus. E esses sinais nos levam a refletir sobre o que é o reino de Deus. Jesus quer que todos nós também preguemos o reino de Deus e oremos uns pelos outros, como ele fez. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Os apóstolos viviam com Jesus, junto com aquelas mulheres, e eles foram mandados para anunciar o reino de Deus. Então, é muito importante que vamos nos aprofundar sobre o que é o reino de Deus. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Mas é necessário uma conversão. Todos precisam decidir e assim abraçar as exigências de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da morte, depois da ressurreição, aconteceu Pentecostes e a força para anunciar o reino de Deus foi dado àqueles pregadores, de modo especial Paulo, Pedro também, que anunciavam o reino de Deus. E falavam: se converter-vos, vocês vão sofrer muitas tribulações, muitas dificuldades. A grande mensagem é que Deus nos chama para seu reino e também para a sua glória. Porque o reino definitivo é lá no céu, quando nós estamos juntos com nosso Deus. Então, este reino de Deus é uma realidade misteriosa, é difícil entender e somente Jesus pode nos explicar. Ele diz que ele revela isto aos humildes de coração e não aos sábios entendidos. Então a pedagogia de Jesus foi de usar parábolas. Ele falou sobre o semeador. É como uma semente que se é lançado numa terra boa, um coração bom, vai produzir muitos bons frutos. Ele falou que é como um trigo que é plantado e um joio também é colocado ali, vai ser separado o trigo do joio, o que é do reino, o que não é. Ele falou sobre o grão de mostarda. É tão humilde, tão humilde, tão pequena esse grão de mostarda, mas passa a ser uma grande árvore.
Ele falou que é como um fermento na massa, exatamente como o fermento influencia e cresce todo o pão, assim também é o reino de Deus. Ele falou que o reino de Deus é o tesouro escondido. Você tem que ter uma ajuda para achar este reino de Deus. Mas vale a pena vender tudo que tem para comprar, para ter Deus reinando sobre você. Ele falou sobre a pérola preciosa, sobre uma rede jogada ao mar no fim dos tempos e vai ser separado os peixes bons e jogado fora. Assim vai ser com as pessoas que, infelizmente, não vão entrar no reino definitivo. Ele falou que é como um mestre que tira tesouros novos e velhos. E quantas bênçãos virá para nós quando Deus está reinando? É bênção sobre bênção para cada um de nós. Ele falou para Pedro: eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O reino de Deus está no meio de nós. São Paulo fala palavras de grande sabedoria sobre o reino de Deus, sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Pai nos amou até o extremo, mandando seu próprio Filho para trazer o reino de Deus para cada um de nós. A palavra de Jesus quer dizer Salvador, aquele que tira o mal, liberta cada um de nós, que nos cura. Então, para o reino vir a nós, uma limpeza, uma purificação tem que acontecer. Nós temos que, junto com Jesus, expulsar o mal, e o rei começa a entrar em nós, está no meio de nós. Pelo nosso batismo, nós somos associados à família de Deus. Pelo sacramento de confissão, podemos pedir perdão. E uma cura espiritual acontece com cada um de nós. Existe o sacramento dos enfermos também, é para a saúde física. Então nós temos que entregar o mal ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedir com muita fé, renunciar todo o mal e expulsar todo o mal de nós, para que Deus pode reinar sobre nós. Não podemos ficar com o pecado. Temos que mandar embora o cartão vermelho para toda a maldade. Purificados, libertados, aí Ele pode entrar. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o cheio do Espírito Santo. Você lembra que Ele falou que o Espírito do Senhor está sobre mim? E este é o segredo. Ele tira o mal e Ele nos enche com o bem, com a pessoa do Espírito Santo.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, diz Jesus. E o Espírito Santo enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar um ano da graça do Senhor. E Jesus disse: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Sim, a partir do batismo de Jesus, quando ele foi ungido com o Espírito Santo e começou a vida pública. A mesma coisa conosco. Jesus é o batizador. Ele nos enche com o Espírito Santo. E o divino Espírito Santo que traz para cada um de nós o reino de Deus. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Vocês serão tomados e mergulhados no divino Espírito Santo. Venha a nós o vosso reino. Existe uma força espiritual para que isto aconteça com cada um de nós. E ficaram totalmente cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E começaram a anunciar o reino de Deus com força espiritual. Nossa igreja tem crisma, em que nós somos ungidos para ser missionários, sacramento de ordens. Pessoas são separadas para um exercício, pessoas se entregam a Deus, enchem-se e são pessoas iluminadas. E assim, Jesus Cristo passa a ser o Rei, o dono, o proprietário e o primeiro da vida de cada um de nós. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Senhor, venha reinar sobre cada um de nós. Aclamação do Evangelho de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes os mistérios do teu reino aos pequenininhos, escondendo-os aos doutores. É importante que você faça uma oração. Venha a mim o teu reino, Senhor. Senhor Jesus, por favor, venha reinar sobre mim e a minha família. Faça oração no seu coração.